Estamos de volta para dar prosseguimento à nossa leitura do nosso livro No Mundo Maior, né? Do nosso querido espírito André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Agradeço, né, a paciência sempre de assistir, mas continue assistindo todos os nossos trabalhos, do nosso grupo espírita Francisco Xavier, aos amigos, irmãos, trabalhadores dessa casa abençoada, né? Que nós estamos aqui exatamente para manter esse vínculo, né? Divulgue os nossos trabalhos, né? Deem sempre uma curtidinha, assistam. Final de semana nós temos lindos trabalhos, né? As palestras todos os dias às 19 horas. Domingo de manhã, a contação de história. A parte do DAFA, né, que é da família também. Muitos lindos trabalhos. E visite sempre o nosso site, agora com muitas novidades. www.gefx.com.br. São as iniciais do nosso grupo espírita. Então vamos lá. A última vez nós damos início ao capítulo 7, que tem o nome de Processo Redentor. É daquele menino que está na idade de 8 anos, né? Ele veio com muitas dificuldades físicas, não fala, não vê, né? Pouco vê, não se comunica, né? E com aquela mãezinha abençoada que está sempre ali orando com ele, né? Mas ele veio trazendo 2 entidades, né, do passado. Isso aí foi contado, né? Que há uns 200 anos ele foi um grande líder, né? Fez mal para muitas entidades, né? Muitos espíritos, que foi instrumento de fazer o desencarne. E ao longo desses 200 anos alguns foram perdoando, foram se desvencilhando, mas esses 2 continuam ali firmes. E pelo que nós terminamos a metade do capítulo da vez passada, vem nos contando que esses 2 espíritos que têm um assédio a ele vão reencarnar como irmãos dele. Aí que vai ser o desfecho de todo o trabalho, né, da espiritualidade. E essa mãe amorosa, que é muito religiosa, muito devota, também faz o trabalho. Ela diariamente, na mesma hora, ela vai ali no berço, faz aquelas preces, e essa ligação, né, com a espiritualidade é que ajuda muito. Calderaro sabe, né, disso, e vai ali naqueles momentos que ela se dedica à prece, né? Então é isso aí, nós vamos dar início agora para prosseguir a história. Mal terminava Calderaro as elucidações quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando ao meu assistente examinasse os efeitos desse contato. Olha só, né? Os efeitos do contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Olha só o que é, né? A transmissão de uma coisa negativa, que se concretiza, né? Como ele colocou aqui, semelhante ao piche, né? Estrias negras, né? A vibração que ele emitia na criaturinha, né? Dirigia ao assistente um olhar interrogativo, esse é o André falando, né? E Calderaro informou: se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas de ódio na região de serviço do presente. Isso é,
em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação derivante da culpa compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. Vejam só o que faz, né? Um remorso, uma culpa. O que faz conosco, né? Por isso o perdão, né, meus amados? Por isso a renovação, né? Vejam só, mas que bela oportunidade que ele está tendo, né? Vamos prosseguir. O doentinho da aflição em que se mergulhara passou a contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronicificou-se pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes, em quase 200 de anos. 200 anos, né, meus amados? Esse encontro aí, né? Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos. Seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira de experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constitui apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer, é de notar-se que esse recurso às reservas profundas do cósmico psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a horrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada, e que desde remota antiguidade compreendeu o homem instintivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Hoje em dia, a medicina já está mais adiantada, né? Há certos recursos, né, mais intensos, como coloca aqui o Calderaro, né?
já tem coisas mais adiantadas, né? Há 70 anos atrás era tudo mais difícil, né? Recém se começar o processo, né? Das doenças mentais, né? Da ciência trabalhando naquilo ali, né? Mais adiantada naquela época, né? Agora melhorou muito. Vamos prosseguir. Silenciou o caldeirão por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, acentuando. Nesse caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se ecoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. É repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação, que nos é próprio enquanto peregrinamos na crosta planetária. É verdade, né? A gente percebe aqui que os compromissos que assumimos, né, muitas vezes dolorosos, né, dá essas consequências todas, né? Porque tudo fica marcado no nosso perispírito e mais adiante ele tem que vir à tona, né? É o caso desse menino, né? Desse espírito que está ali, né? Inerte, mas o pensamento, o sentimento todo ali firme, né? Como espírito ali, né? Vamos prosseguir. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo? O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer, na esfera carnal, o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível, em primeiro lugar. Daí, não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados, que atentam se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Rica mãe, né? Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhe apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraído dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã quando prestaremos assistência à jovem amiga. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta da nossa presença espiritual. Estancou tristonha de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a coxa rendada, levantou-o, cuidadosa, e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. Coisa amada, uma mãe, né? Dedicada assim. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual,
a desferir maravilhoso cântico. Olha só, ela estava se dedicando àquela prece com tanto fervor que parecia um cântico aos olhos, né, do André Luiz. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas, em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora estremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não ouvia o Senhor nos altos céus? Claro que ouvia, tanto que estava ali o socorro, né? Ela que não conseguia identificar, né? Muitas vezes acontece com a gente isso, né? A gente está ali rogando, está achando que está desamparado, mas não está não, né, meus amados? Permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava, ironicamente aberta, numa face horizontal de monstruosidade e de sofrimento. Por que? Interrogava a súplice. Nascia crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martilógio dos seres pequeninos? Em vão percorrera gabinetes médicos e ouvir especialistas, sempre as mesmas decepções. E os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada e chorava implorando a bênção divina para que as energias não lhe faltassem na luta. Calderaro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Oh, não, declinei de tal convite, alegando que isso não me era todo impraticável, depois de haver ouvido a irmã Cipriana renovando corações com um verbo inflamado de amor. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos o coração que odeiam, e sim a torturado espírito materno que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais, é necessário diplomarmos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Sempre o serviço, né? Em busca do amor, né, meus amados? Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era de aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhes as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, analisava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Que lindo, né? Ele passando sobre para ela essas sugestões, né? Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgira um suave foco de claridade radiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se envolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequenino, agora calmo, através do espesso véu de pranto e ouviu-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não o abandonaria,
Meditava, dali-a forças para cumprir até o fim o cometimento que tomava a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Que lindo, né? Sustentaria o desventurado rebanho de sua carne como se for um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno do seu votamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo, sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria o Senhor sem indagar? Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso fosse, para que ele vivesse. Vejam uma condição de um espírito consciente daquilo que ela assumiu resgatar. E com a força que ela estava recebendo, né, das mãos do calderário, a intuição dela, um modo de pensar se modificou. E ela se tornou mais consciente. E ali ela colocou o amor que ela tinha por ele, mesmo sendo um filho, né, naquelas condições, completamente paralítico, né? E crente, né, no Supremo Pai, como diz aqui, não bastaria confiar no Supremo Pai, quer dizer que ela estava ali tocada e sabendo que tinha alguma coisa, né, uma missão maior ali naquela situação. Tanto que ela colocou assim: serviria o Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria se preciso fora para que ele vivesse. E ele estava ali vivo, naquela condição, né? Com uma abençoada oportunidade de resgate, né? Que lindo! Vamos prosseguir. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem musculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Esta, de sua parte, se inclinaram também como que menos infelizes perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Olha só, né? Calderalo tocou de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo, vamos-nos. Indicando mãe e filho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoro que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Vejam só o que coloca aqui Calderaro, né? Ali, naquela junção daqueles 4 espíritos, né? A mãe, os 2 espíritos que reencarnarão como seus filhos e aquela criaturinha que já está ali encarnada. Foi um vínculo de amor. Ela aceitou essa condição, mesmo agora encarnada, não se lembrando, mas o espírito está ali, lúcido, de uma tarefa grandiosa que ela tem pela frente. Muito linda essa lição de hoje, né, meus amados? E assim nós vamos encerrando o capítulo 7º, né, por hoje. Agradeço, continue, né, nos dando toda essa força através do nosso canal, assistindo aos nossos programas. Muito obrigada, até a próxima, que Deus e Jesus
nos ampare muito e que tenhamos sempre consciência, né, meus amados, do dever de espíritos encarnados que estamos aqui vivenciando tantas coisas nesse momento. Até a próxima. Um grande abraço.